Feliz sábado. E os irmãos que estiveram aqui, recentemente eu estive à frente apresentando uma mensagem e depois eu fiquei comigo mesmo pensando como Deus faz as coisas. Os irmãos que lembram, os irmãos viram que eu falei sobre 3 tipos de substância e falei sobre uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Irmãos, depois a gente começa a pensar como Deus age na nossa vida. Eu não tinha sequer imaginado aquilo para me falar. Eu não tinha, ao menos, sonhado nos meus melhores sonhos, aquela introdução. E aquilo me impressionou porque quando nós nos dispomos para que Deus use, então aquilo que nós preparamos, ele não acontece. E acontece o que Deus preparou, é ou não é verdade? E é isso que aconteceu aquele dia. E eu dou glórias a Deus por isso. Hoje, também, antes de começar a mensagem, eu quero dizer que os irmãos não olhem para o homem. E eu tenho certeza que os irmãos não vieram aqui assistir o homem. E nem olhem para o agir do homem. Mas que os irmãos olhem e assistam o agir do Espírito Santo. E que os irmãos sintam o poder de Deus agindo através da mensagem desta manhã. Amém? Um pastor famoso chamado Paulo, não o Paulo que nós estudamos na lição, mas um pastor chamado Paulo, esteve pregando na Europa e em uma de suas pregações, ele recebeu um convite para ir pregar na universidade de alguém que estava assistindo. E uma universidade, os irmãos sabem, é repleto de jovens e pessoas que se interessam por tudo, menos pelo Evangelho, sim ou não? Se interessam por tudo, por ciência, por física, matemática, química, por corpo humano, por plantas e por qualquer outra coisa. E este pastor, ele ficou preocupado, ele pensando, puxa vida, o que eu pregarei para estes jovens? O que eu pregarei para eles? Eles vão olhar para mim e ver que eu vou falar coisas aqui que não faz o menor sentido. Então, o que eu vou pregar para eles? E este pastor conta que orou e pediu a Deus sabedoria antes da mensagem. E então ele subiu ao púlpito, ao palco, que eles montaram, e todos os alunos reunidos ali no pátio. E ele Deus deu a ele uma sabedoria, e ele começou a falar sobre algo assim, que chamasse a atenção dos jovens. Ele começou a dizer o seguinte: olha, eu tenho uma mensagem, que é a mensagem mais assustadora que vocês já ouviram da Bíblia. E então, alguns prestaram atenção, outros ainda continuaram conversando, e ele resolveu estender muito essa introdução dele. E ele permaneceu falando sempre mais ou menos isso: olha, é muito importante, é algo chocante, é impactante. E aí ele foi ganhando a atenção de todos. E quando ele percebeu que todos já estavam assim, fala logo, rapaz, já estavam impacientes, querendo que ele falasse qual era a mensagem mais assustadora da Bíblia, então ele abre a Bíblia e lê lá, os irmãos não precisam ler, eu quero só que acompanhem o raciocínio, lá em Lucas capítulo 18, versículo 19, e aí ele leu assim, olha, a mensagem mais intrigante da Bíblia. Aí ele leu assim, Lucas, eu estou em João, gente, espera aí, só um minuto. Aí ele leu assim, aí leu assim: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. E ele disse nas palavras dele assim, olha, a mensagem mais importante e mais chocante e mais intrigante da Bíblia é que Deus é bom. E aí os jovens pensaram assim, ora, qual o problema de Deus ser bom? Qual o problema?
E por que isso é impactante? Isso é assustador? Qual é o problema? Eu não notei nenhum problema nisso. E então ele apresenta as respostas. Ele diz assim, e é o que nós vamos estudar detalhadamente nesta manhã, que Deus realmente é bom, e os atributos de Deus são muitos. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é justo, Ele é bom, Ele é santo, não é isso? Tem muitos atributos. E hoje nós vamos estudar sobre por que Deus é santo, justo e bom. Veja, imagina se Deus não fosse um Deus bom. Ele iria criar todas as coisas, mas se Ele não fosse bom, como seriam as coisas? Sabe, Deus ser bom é algo muito especial e muito bom para nós, é ótimo. Mas tem um grande problema nisso. Em Romanos, capítulo 3, versículo 12, diz assim, olha: todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui está o problema de Deus ser bom, porque nós não somos bons. Nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos contaminados, impuros, nós não somos santos, não somos justos, nós temos tudo de errado conosco. O versículo 23 também continua no mesmo assunto, dizendo assim, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram. E agora raciocina comigo, se Deus é justo, e Ele como justo perdoar o pecador, o que vai acontecer? Ele deixa de ser justo por perdoar o pecador. Sabe, na rádio Itatiaia tem aqueles repórteres de criminal, né? E aí eles sempre interrogam os criminosos e falam assim, você já cometeu algum crime? E aí eles falam assim, já, 157 ou 12, sei lá. E aí o repórter pergunta assim, e aí, como é que está a sua situação? Não, eu estou limpo. O que aquele rapaz quis dizer? Que ele pagou a sua pena, ele cumpriu a sua pena, 10 anos. Ele ficou uns 10 anos preso, então ele está limpo de novo. Então, se ele apenas fosse perdoado pelo seu crime, o que o perdoou, o Estado, a justiça, seria uma justiça errada também, é ou não é? Então, se Deus perdoa o pecador, simplesmente perdoa, ele deixa de ser justo. Olha um grande dilema nisso aqui. Irmãos, se Deus chama para si, para ter comunhão consigo, o ímpio, impuro, sujo, o que acontece também com Deus? Ele deixa de ser santo e puro. Então existe um grande problema, como nós vamos entender que um Deus santo, justo e bom, Ele pode perdoar um homem mau, ímpio e pecador, e ainda manter comunhão um com o outro? A resposta, irmãos, está na cruz de Cristo. Esta é a revelação máxima da Bíblia. A única coisa que permite que um Deus santo, justo e bom se una com um homem pecador, imundo, impuro, ímpio, é a cruz de Cristo. É a única forma de haver uma fusão entre um Deus puro e santo com um homem pecador e contaminado. Deus, por Ele ser justo, Ele exige que o pecado seja pago com as suas devidas penas. Sabe, Ele exige que a lei seja cumprida, porque senão Ele deixa de ser justo. Mas além dele ser um Deus santo e justo, Ele é um Deus bom. Tem uma expressão que Deus é amor. Então o que Ele fez? Ele se torna homem em Jesus e vive perfeitamente até a cruz.
e lá os pecados dos homens são lançados sobre ele, e toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus é lançada sobre ele. Lá em Romanos 3, versículo 26, fala assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então toda a justiça de Cristo, de Deus, é manifestada em Cristo, em seu favor e em meu favor. Sabe, Jesus, ele é a medida exata, a medida certa para cumprir toda a necessidade que a lei exige. Jesus é tudo para satisfazer todas as necessidades da lei. E por isso, ele apresentou por completo a solução para se cumprir a justiça de Deus. Em João capítulo 19, versículo 30, Jesus, na sua última frase, enquanto esteve com vida, antes de morrer, ele diz assim, olha: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Irmãos, e logo em seguida ele morreu, inclinou a cabeça e morreu. Irmãos, aqui ele estava dizendo que havia feito tudo o que era necessário para suprir as necessidades da justiça de Deus contra o seu povo. Ele pagou o preço por completo. Sabe, na cruz, ele carregou o nosso pecado. Não foi um sacrifício comum, sabe? Muitas pessoas morreram crucificadas naquela época, e muitas até de cabeça para baixo. Pedro, por exemplo, muitas pessoas morreram crucificadas. Então, o importante não é Jesus ter sido crucificado, o importante é ele ter levado sobre ele todos os nossos pecados. Isso é que muda toda a história, isso é que muda tudo, porque assim nós podemos nos tornar justos. Porque se fosse um sacrifício simples, outros também tiveram antes de Jesus, e muitos depois de Jesus também aconteceram sacrifícios como aquele, crucificados. Mas Jesus foi diferente, não foi apenas ser pregado numa cruz, não foi apenas sofrer aquelas chibatadas, aqueles açoites e ser dilacerado, não foi só ser abandonado pelos seus discípulos, não foi só isso. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados, toda a nossa imundície, toda a nossa contaminação, justamente para nos tornar possíveis de estarmos juntos com Deus. Isaías, capítulo 53, foi o verso lido para a abertura da nossa mensagem. Isaías 53, versículo 10, esse versículo sempre me intrigava muito, e eu nunca entendia esse versículo. Como pode ao Senhor agradar isso de seu próprio filho? Olha, o texto fala assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Imagina o pai falar isso do próprio filho: olha, a mim me agradou moê-lo. Irmãos, isso é terrível, mas isso é porque Deus é bom, isso é porque Ele é justo, e é porque Ele é santo. Alguém tem que pagar o preço, porque a lei exige, e mesmo que seja eu ou você, Ele prefere que seja o seu próprio filho. Sabe, é por isso que Ele fala assim: a mim me agradou moê-lo. Sabe, ele preferiu moer o próprio filho do que moer você. A ira de Deus iria cair sobre mim e sobre você, porque somos pecadores. Mas ela foi completamente convertida para Jesus. E Ele atraiu para si todos os meus pecados e todos os seus pecados, justamente para que pudesse pagar o preço da sua salvação. Sabe, e não só sofreu, Ele também morreu. Em Romanos capítulo 3, verso 23, diz que o salário do pecado é o quê?
Se Jesus não tivesse morrido, mas tivesse sofrido tudo, ainda não estaria pago. Ainda não estaria pago. Deus é bom, e porque Ele é bom, Jesus morreu, completando o sacrifício, o preço pago por mim e pela sua vida. Sabe, entender isso, irmãos, é fundamental. Porque além de Jesus ter morrido e completado todo o preço do salário do pecado, Ele também depois de 3 dias ressuscitou, nos dando esperança, mudando a nossa expectativa. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, somente através de Jesus, não porque Ele morreu na cruz, porque Ele foi sacrificado, porque Ele apanhou, porque Ele levou o seu pecado e o meu pecado, porque os nossos pecados estavam sobre Ele. Sabe, desde o início, desde Adão e Eva, já estava havendo profecias, dizendo que Ele viria, e iria solucionar o problema da humanidade. Sabe, às vezes eu me deparava pensando, puxa vida, como pode Jesus ter morrido há 2000 anos atrás, e eu me beneficiar com esse sacrifício, que vivo 2000 anos depois de Jesus? Alguém já pensou isso? Como pode isso? Eu vivo 2000 anos depois, mas Jesus já morreu, como aquela morte é responsável pela minha vida? Irmãos, e eu vou explicar isso para você. A morte de Jesus, ela é responsável pela minha vida e pela vida de toda a humanidade, porque Ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Estava profetizado que antes mesmo dEle criar todas as coisas, o plano da redenção já tinha sido criado. Antes mesmo dele criar Adão e Eva, já existia a cruz, já existia o sacrifício de Jesus pelo meu e pelo seu pecado. Antes de existir o próprio pecado, já havia a cruz de Cristo, já havia o plano da redenção. Então, pelo amor que Deus tem por mim e por você, aquele sacrifício que já aconteceu, ele ainda persiste funcionando para salvar a sua vida. Sabe, a teoria da salvação, ela é simples, mas exige fé. Você tem que crer. O João capítulo 14, versículo 6, é um verso muito conhecido. Diz assim, olha: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, Jesus deixa bem claro que Ele é a única solução para se ligar a Deus. Ele é o único capaz de fazer uma ponte entre o ser humano pecador contaminado com Deus. Porque senão, nós deveríamos ser moídos, deveríamos ser despedaçados, consumidos pela ira de Deus. Não porque Ele tem ira a nosso respeito, mas porque a lei exige justiça. E a justiça foi consumada quando Jesus disse: está consumado. Quando Ele disse isso, Ele estava querendo dizer que você está salvo, que você foi limpo, foi lavado. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, olha: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só Ele pode fazer isso entre mim e entre você. Em Atos capítulo 17, versículo 30, diz assim, um outro texto lindo, fala assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Irmãos, sabe, o tempo que de repente você viveu cometendo pecados, não entendendo esta mensagem, que você agora pode se unir a Deus, então você pode se arrepender. Paulo era um grande perseguidor da igreja,
Nós estudamos nas lições, ele estava assolando todas as igrejas por onde ele passava, e a última, a qual ele iria destruir por completo e com todo o vigor, ele e seus soldados, era Damasco. Mas e no caminho, ele encontrou com o seu Salvador, encontrou com aquele que morreu por ele, para justificá-lo, e explicou para ele que aquilo que ele estava fazendo era contra o Evangelho, e que ele precisava trabalhar a favor do Evangelho, ele precisava mudar de lado, e então ele se arrepende, e todo o arrependimento, diz a irmã White, deve ser acompanhado de uma reforma. Então ele muda de vida, e na mesma cidade, apresentando a reforma que aconteceu na vida dele, na mesma cidade em que ele iria consumir e assolar os cristãos, ele pregou, e lá ele ensinou o Evangelho, e muitos dos irmãos até queriam matá-lo, por não entender o que estava acontecendo. Irmãos, essa é a mudança de vida, um arrependimento que acontece algo novo na vida do crente. O arrependimento, ele não é suficiente se não houver uma reforma também, sabe? E se nós entendemos que já estamos salvos, limpos, purificados, e podemos ter comunhão com Deus, então precisamos apenas aceitar este convite, de nos arrependermos e mudar de vida, sabe? O contexto que estamos dizendo, de arrependimento, é você entender que Deus é bom, e que por Deus ser bom, Ele exige que a justiça seja feita. E além dele ser bom, Ele é amável, tão amável que deu o seu próprio Filho para que a justiça não fosse feita na sua vida, mas na vida do próprio Filho dele, te dando condições de alcançar o céu, sem ter que passar por esse sacrifício, te dando condição de justo, mesmo sendo um pecador. Marcos capítulo 1, versículo 5, ou melhor, versículo 15, diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, arrepender e crer no Evangelho, é você arrepender e crer de tal maneira no Evangelho, que se alguém disser para você que você tem condições, que você pode, se você largar tudo que você faz de errado, e você pode alcançar o céu assim, você vai dizer assim: olha, isso aí é que seja anátema, porque eu só alcançarei o céu através de Jesus, do sacrifício de Jesus. Não há nada, absolutamente nada que você faça ou que eu faça, que me recomende para o céu. Apenas arrepender e crer no Evangelho. E o que é o Evangelho, irmãos? Paulo responde que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois também do grego. O último texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Aí diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé todo mundo? E vamos ouvir isso mais atentamente. Fica de pé e ouça com atenção. Por isso, atenção, aí diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, ou seja, abra a vossa mente, sabe, queira entender, atenção, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.